Queridos irmãos e irmãs, precisamos entender bem a liturgia deste domingo, porque ela toca em elementos muito caros e que são muito desejados e buscados por todos nós, sem exceção, quem mais, quem menos. A liturgia de hoje ela chama atenção para dois tipos de tesouros, duas buscas importantes na vida. Vimos que no Evangelho, alguém pensa consigo mesmo, né? Tem uma grande... Primeiro chega até Jesus e pergunta para ele, para que ele interceda junto ao seu irmão. Está diante de Jesus, mas está preocupado com dinheiro e herança. Já começa com o pé esquerdo. Ainda não entendeu que ele está diante do maior tesouro. Sabe quando a pessoa é muito apegada a isso aqui? Pode ter quem for, até Deus na frente, porque o Deus é isso aqui. Então pergunta a Jesus: mestre, peça que o meu irmão reparta comigo a herança. E Jesus disse: quem me julgou, me constituiu juiz entre você e teu irmão? Isso é um problema de vocês que têm que resolver. Mas, e aqui Jesus chama a atenção, né? Porque ele estava muito preocupado com a herança, com o dinheiro. Aí Jesus aproveita e conta a parábola, e diz: cuidado. Depois que ele pede a Jesus, diz: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. A vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. E depois de ter dito essa máxima, Jesus conta a parábola de um homem muito rico, que fez uma grande colheita e começou a se preocupar com o que ele tinha. Em nenhum momento ele se preocupa com o que ele poderia fazer com o que ele tinha. Está vendo a ganância? A pessoa gananciosa, mesquinha, ela pensa só nela. Como ele tinha muitos bens, eu tenho muitos bens, eu posso fazer inclusive o bem com os bens que eu tenho. Mas não, ele está: o que eu vou fazer com o que eu tenho? Aí ele tem uma ideia genial na sua lógica, né? Já sei o que vou fazer, vou destruir meus celeiros, eles são muito pequenos, vou construir outros bem maiores, vou colocar ali tudo meu trigo, junto com meus bens. Depois eu vou sentar, deitar na rede e vou dizer a mim mesmo: agora sim, meu caro, meu querido, agora você é o bichão da goiaba. Tenho muito dinheiro, vida longa, come, bebe, aproveita, desfrute a vida. Afinal de contas, você tem dinheiro, você é o cara. Foi isso que ele pensou, foi esse o raciocínio que ele teve. Porém, Jesus disse: louco. Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirei de volta a tua vida. E para quem vai ficar tudo aquilo que você acumulou? E termina: é assim que acontece com todos aqueles que juntam tesouros para si mesmos, mas diante de Deus são pobres, né? Não é rico diante de Deus. E aqui entra a primeira leitura, o livro do Eclesiástico, quando vai na mesma linha. Quando começa, né, dizendo: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tudo na vida é vaidade, né? Aí ele tem outro exemplo, como no Evangelho teve o exemplo, né? Aqui também ele cita um outro exemplo: um homem que trabalhou a vida inteira, um homem e a mulher, né? Um pai ou uma mãe trabalhou, lutou, se sacrificou, né?
para deixar em herança o fruto do seu trabalho, do seu suor, do seu sacrifício, da sua renúncia, do seu desapego, do seu desprendimento. Trabalhou para deixar em herança para um outro que em nada colaborou. E olha que muitas vezes é bem assim, né? Com raríssimas exceções. Vocês já devem ter visto, né, por aí, né? Quantas brigas, destruições, inimizades, irmãos que se tornam inimigos um dos outros por causa da herança que o pai e a mãe deixou, sendo que eles não fizeram nada para merecer, a não ser sugar. Isso também é grande vaidade e grande desgraça. Está aqui. Depois vocês podem vir aqui, não estou forçando nada. Grande vaidade e grande desgraça. Vamos para a segunda leitura. Hoje Jesus está... E é verdade. E é verdade. Então o que nós devemos fazer? São Paulo, na segunda leitura, nos diz o que nós deveríamos fazer. Esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Aspirai às coisas celestes, e não apenas às coisas terrestres. Eis aqui, meus irmãos e irmãs, a grande sabedoria que o mundo ainda não entendeu. Como nós somos bons para conquistar as coisas terrestres. Somos ótimos. E com isso, me entendam bem, e o Evangelho também não está dizendo que nós não devemos ter, né? Que nós não devemos lutar, que nós... Não é esse, o argumento não é esse. Até porque nós sabemos que não tem nada de errado de um pai e uma mãe deixar a herança para os filhos. Um pai e uma mãe luta, trabalha para deixar o melhor para os seus filhos. Assim foi conosco também, né? Nossos pais também fizeram a mesma coisa. O que Jesus está chamando a atenção é que a vida de um homem não consiste apenas nisso. Por isso que na segunda leitura, esforçar-nos para conquistar da mesma maneira como um homem ou uma mulher se empenha, luta com sabedoria, com inteligência, todos os dias de sua vida até o último dia para ter as coisas que precisa. Por que não também fazer a mesma coisa para conquistar um tesouro imperecível? Pergunta. Se nós gastamos toda a nossa vida para conquistar aquilo que é passageiro, e que amanhã um outro vai herdar, talvez até um inimigo, até alguém que a gente não goste, que durante a vida nunca gostou, pois no final da vida vai, né, como dizia Dom José Felipe Falcão, né, que herança costuma ser um dinheiro que os mortos deixam para os vivos se matarem. Que herança é um dinheiro que os mortos deixam para os vivos se matarem entre si. Mais ou menos assim. Então essa sabedoria, qual é a herança que nós estamos deixando? Acho que um pai e uma mãe deveria se preocupar não apenas em deixar uma herança monetária, mas uma herança moral. Ensinar os filhos com as boas obras, com a prática, né? A buscar esse tesouro escondido, o verdadeiro tesouro, aquilo que a palavra de Deus, juntai tesouro no reino do céu, onde o ladrão não rouba nem a traça corrói. Então a pergunta que nós poderíamos fazer a cada um de nós, qual é o tesouro mais valioso? Aonde é que eu me empenho mais? Em que eu tenho gastado a minha vida?
vejo bem, não é uma visão pessimista quando o Eclesiastes diz vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Alguém pode, então não vale a pena mais, não vamos trabalhar, não vamos lutar. Não, não é isso que o autor sagrado está dizendo, não é isso. Mas é o apego excessivo, veja no Evangelho. Alguém está diante de Jesus, mas ele está tão centrado, tão preocupado em dividir a herança, que ele nem percebe que diante dele está Jesus. Então ele está fechado. Por quê? Porque a coisa mais importante para ele não é a presença de Deus, que é o verdadeiro tesouro, mas é os bens que ele tem. E com isso ele perde o maior tesouro. Está tão centrado como no Evangelho. Esse homem ganancioso que tinha tantas coisas, estava preocupado o que ele poderia fazer para ter mais. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois tenho uma vida. Não pensou talvez, que bom que eu tenho bastante, vou começar ajudando aqueles que trabalham comigo, por exemplo. Se teve uma boa colheita, é porque teve alguém que trabalhou para ter uma boa colheita. Conheço muitos lugares do Mato Grosso, né? Tem uns fazendeiros lá grandes, que além do salário, casa, comida e moradia, a pessoa que trabalha na fazenda também ganha uma porcentagem boa, né? Até maior do que o salário mensal, por aquilo que produziu, que trabalhou, participa dos bens do proprietário, do fazendeiro, ajuda, está vendo? Fazer o bem com os bens que nós temos, desapegar-se. Você pode ter os teus bens, pode dar à tua família o conforto, não tem problema nenhum, não é pecado nenhum, e não é Jesus e o Evangelho não está condenando isso, mas aquele coração tão apegado que só pensa em si, mesquinho, avarento, né? E que é incapaz, talvez até de fazer o bem com os bens que tem, porque está muito centrado. Então diz, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o nosso tesouro é apenas, único e exclusivamente nossos bens, o nosso coração vai estar voltado para aí. Lembra a palavra de Deus? Não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, ou se apegará demais a um e desprezará outro, ou vice-versa. Não podeis servir a dois senhores. É mais ou menos nessa linha que as leituras de hoje, elas se encaminham. Vaidade das vaidades, tudo na vida é vaidade, né? Tudo na vida passa. Qual é o nosso maior tesouro? Em quem eu deposito todas as minhas fichas? E a segunda leitura, esforçai-vos para alcançar. Veja, Santo Agostinho, né, e finalizo, ele dizia muito bem isso, né? Que nós viemos de Deus e para Deus nós voltaremos. Que dentro de cada um de nós, irmãos e irmãs, existe um desejo natural por Deus. A natureza humana, ela clama a Deus, ela deseja, ela quer, e ela só será saciada quando se encontrar com Deus. Pode ver, a maioria das pessoas que têm bens, eles não comem, não bebem direito, eles estão sempre angustiados, sempre preocupados com seus bens. Inclusive aqui diz até não dorme, à noite é um tormento. Está sempre, também isso é vaidade e grande desgraça. Nem de noite encontra descanso. Tão preocupado está com o que tem, que deixa de lado, inclusive nem consegue viver, está sempre preocupado. É o ladrão que vai roubar, é o banco que vai tirar o juro, é o governo que não sei o quê, agora é o Donald Trump que vai confiscar os bens, enfim, preocupação é o que não falta por aí, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Existe um tesouro que deve ser buscado, que não é vaidade, que não é ilusão. E esse tesouro, são poucos aqueles que o buscam, né? E muitos talvez nem se questionam. É disso que o Evangelho e as leituras que nós acabamos de ouvir está tratando, né? Por isso diz, atenção e cuidado.
É o que Jesus, e aqui termino minha reflexão, né? Atenção, cuidado, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, aqui vem o bonito, a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. A vida de um homem não consiste única e exclusivamente na abundância dos seus bens. Existe um outro tesouro, muito maior, muito mais valioso, muito mais precioso, e que não passa, que é o reino dos céus. E é esse tesouro que você e eu somos chamados a buscar. Louvado seja nosso Senhor Jesus